Oi, oi, como vocês estão? Eu já aviso agora, de forma adiantada, que a minha voz vai estar horrível durante todo o vídeo porque a minha garganta tá horrorosa. Mas eu tenho que gravar de algum jeito. Dentro dessa temporada de animes, conhecida como temporada de verão, tivemos bastante coisa. No geral, a grande maioria foram animes novos, só que também teve algumas continuações de outras obras que lançaram anteriormente. Uma dessas continuações foi Kanojo Okarishimasu. Eu acho que é assim que fala. Então, eu praticamente me sacrifiquei por vocês assistindo a segunda temporada disso, porque eu odiei muito a primeira. Mas eu precisava fazer esse vídeo, então bora. Como sempre, antes de eu falar qualquer coisa sobre o anime, vem um breve resumo. Lembrando que vai ter um ou outro spoiler, mas convenhamos, eu não sei se spoiler desse anime muda muita coisa. Basicamente, o nosso cidadão, conhecido como protagonista, terminou um relacionamento há pouco tempo e resolve se aventurar no mundo das namoradas de aluguel. Eu sinceramente não faço a menor ideia de como isso acontece. Mas esse cara, por mais imbecil que ele pareça e seja, ele também é um imã humano. Um imã de duas coisas: situações constrangedoras e inconvenientes, e também um imã de mulher. Então ele acaba entrando numa puta sequência de mentiras que sai completamente do controle dele. E ao mesmo tempo atrai várias minas. Então ele começa a gostar de uma delas. Afinal, isso é anime de comédia romântica, então precisava de algum romance. Mas nem bota muita esperança nesse romance porque o negócio é tão rápido quanto o final de One Piece. A situação vai ficando cada vez mais complicada pro lado do protagonista, e assim a história desenrola. Lembrando, isso aqui é uma segunda temporada, então a história já começou, agora ela tá basicamente tentando avançar um pouco. Com esse belo resumo de alta qualidade, podemos começar a de fato analisar cada ponto do anime. E sim, eu vou ignorar completamente a existência do mangá disso. Até porque existe um limite de até onde eu vou para conseguir produzir um vídeo. Passado o ponto de assistir 2 temporadas disso e ainda ler o mangá, seria masoquismo da minha parte. Porque, sinceramente, é autotortura ler mais do que 200 capítulos disso. Porque sim, essa porra desse mangá é grande pra caralho. A começar pelo humor do anime. Cara, eu sinceramente achei que eu ia ter um derrame assistindo isso. Porque não é possível repetir tantas vezes a mesma cena, mano. Tem mais frame de personagem com o rosto corado nessa porra do que diálogo. Todas, absolutamente todas as cenas de, entre muitas aspas, humor, são baseadas em situações constrangedoras que causam vergonha alheia apenas de olhar. E personagens participando, obviamente, dessas situações constrangedoras constantemente. Tudo bem que nesse anime a galera fica corada com tudo. O bom dia deles é juntando os dedinhos. Mas mesmo assim, é repetição pra caralho da mesma coisa. A animação do anime e o design dos personagens não me chamaram muita atenção em nenhum momento. A animação tá exatamente dentro do que se espera de um anime de comédia romântica. Ou seja, não é nem muito bonito e nem uma merda. Tá basicamente no meio termo. A animação é exatamente o que eu esperava e não tem nenhum grande ponto de destaque, pelo menos não que tenha chamado minha atenção. Existem até alguns momentos que eu tendo a achar a animação um pouquinho fraca comparado com alguns outros animes desse mesmo estilo. Mas o anime conserta alguns dos momentos que, entre aspas, seriam um pouquinho mais fracos em questão de animação, trazendo para um lado mais cômico. Então isso acaba deixando alguns problemas de lado, resolvendo eles de uma forma bem simples. Então, assistindo de forma natural, sem tentar reparar em muitos detalhes, eu acredito que você não vai reparar nenhum problema. Já a parte de design dos personagens é um pouquinho mais variável, já que cada pessoa que assiste tende a formar uma opinião diferente sobre cada personagem que aparece na história. De forma geral, eu achei todas as garotas que aparecem bem genéricas, mas dá pra perceber qual que era a intenção com o visual de cada uma e o que o autor de certa forma queria passar. Eu diria que é ok. Em questão de trilha sonora, eu considero a abertura da primeira temporada melhor. E olha que eu não achava ela incrível, mas a da segunda eu não curti muito, principalmente pela música. E de resto, a trilha sonora do anime não chama muita atenção porque ela cumpre o papel, só que não é nada que vai ficar marcado na memória de quem assistiu. Até porque eu acho que tem pouca cena no anime que de fato contribui para ter uma trilha sonora que seja muito foda ou marcante. O anime é muito mais voltado para momentos, entre aspas, de humor, do que momentos sérios e tal. Por mais que na segunda temporada tenham mais cenas de tensão do que na primeira. Agora o principal ponto, a história do anime. Sobre a história, essa é a segunda temporada, então teoricamente os personagens já estão apresentados
e os principais pontos da obra já estão definidos. Na prática, precisou dessa temporada para alguns personagens serem um pouquinho melhor desenvolvidos, o que deu uma boa melhora na história, já que o protagonista continua sendo bem irritante em grande parte do tempo. Porém agora se tornou um pouco mais interessante acompanhar os personagens que estão ao redor dele. Para não ser injusto com o anime, eu confesso que o protagonista está um pouco menos imbecil nessa temporada se comparado à primeira. E realmente, a história se desenvolve e avança bem mais nessa temporada, o que já era esperado de um anime de romance que está na segunda temporada. Não tinha a menor condição de ter mais 12 episódios do anime parado na mesma. Porém, eu confesso que o negócio só começa a de fato andar bastante na metade da temporada em diante, porque antes disso ainda é bem enrolado com diversas cenas que simplesmente não fazem a história andar para frente. Como era de se esperar pela quantidade de capítulos do mangá, a história não acaba com essas duas temporadas. Então o final dessa temporada serve basicamente para criar uma ponte para a temporada seguinte, que eu não sei quando vem, eu não fui pesquisar para ter essa informação. No geral é isso. Eu não indico esse anime para quem não gosta do estilo, porque provavelmente essa pessoa vai passar muita raiva vendo. Existem outros mais interessantes de se acompanhar. Mas para quem tem interesse nesse tipo de história, pode ver sabendo o que te espera. É isso. Já que chegou até aqui, dá um like, não custa nada.